Olá, leitores do Diário da Chapada, estamos chegando aqui com mais um bate-papo. Estamos recebendo em nosso estúdio a professora Carla Sinara, que vai falar de hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Seja bem-vinda ao Diário da Chapada. Obrigada, Igor. Gostaria primeiramente de agradecer o convite e parabenizar pelo seu projeto. Acima de tudo, professora, mas nós sabemos que o currículo de Carla Sinara é muito extenso, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco mais dessa sua caminhada em estudos. Eu sou inicialmente letróloga, né? Antes disso fiz magistério, mas sou letróloga, sou neuropsicopedagoga, tenho especialização em educação especial e inclusiva e aperfeiçoamento em AE também, né? Que é a área onde eu atuo, e sou estudante de psicologia, cursando agora o 9º semestre. E o município ele tem um papel fundamental, né, com a sala de recursos, onde seu trabalho é desenvolvido, né? Eu queria que você falasse da satisfação de desenvolver esse trabalho. Sim, é muito importante a educação ter esse olhar voltado para as crianças com autismo, né? A sala de recursos multifuncionais é exatamente onde acontece o atendimento educacional especializado. Ou seja, é um ambiente onde essa criança ela vai ter a condição de, potencializar suas habilidades e minimizar as suas limitações. Então, é um espaço também de aprender, é um espaço complementar, ou seja, essa criança ela vai estar cursando o ensino regular e, no contraturno, vai poder ser atendida dentro dessa sala. E também é importante falar que esse atendimento ele é obrigatório ser oferecido, a oferta dele é obrigatório, mas cursar é uma escolha dos pais. Essa é uma área que exige estudos constantes, né? E a gente sabe que houve uma atualização recente do DSM e sei que você já está destrinchando essa nova atualização. O que é que ela traz de diferente? Isso, o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, de Transtornos Mentais, ele foi atualizado recentemente e foi traduzido para a língua portuguesa, né? Chegou recentemente aqui no Brasil e traz algumas novidades, algumas mudanças. Mas o importante é dizer que, conforme o DSM, o autismo é justamente essa condição, né? É importante dizer que o autismo não é uma doença, portanto, não tem cura, né? Tem tratamento. É uma condição onde esse indivíduo tem limitações na área social e de comunicação, estando associado também a muitos comportamentos repetitivos e restritivos. Eu creio que seja válido também salientar que, muitas vezes, as crianças têm alguns comportamentos que são típicos de autistas e que os pais, muitas vezes, rotulam ou buscam um diagnóstico por conta de alguns sinais apenas. Mas os sinais não são necessariamente critérios diagnósticos, como, por exemplo, um atraso na fala, né, andar na ponta dos pés. São sinais recorrentes em crianças com autismo, mas não necessariamente eles vão gerar um diagnóstico de autismo. Então, precisa ser muito bem investigado por profissionais habilitados. E há uma idade em que esses sinais começam a se apresentar? Sim, esses sinais eles ocorrem na primeira infância e vão persistir durante a adolescência e a vida adulta. O objetivo é justamente minimizar esses sinais, né, para que, durante a vida adulta, essa pessoa tenha uma vida mais autônoma e com melhores condições sociais de linguagem, de comunicação. Existe uma outra condição que acompanha o autismo? Ótima pergunta. Geralmente, o autismo ele vem acompanhado por alguma condição, sim. Muitas vezes, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe o TOD também, que é o transtorno opositor desafiador. Muitas vezes vem com epilepsia, depressão, mas, na maioria das vezes, com deficiência intelectual, que é também uma deficiência, né, e que tem uma variabilidade muito grande e que muitas vezes está associada ao autismo, como uma comorbidade. E o autista ele também vem com o hiperfoco, que muitas vezes é descoberto na sala de recursos, né? Isso exige muita sensibilidade do professor. Isso, a criança vai estar na sala de recursos, onde nós vamos observar, a partir de atividades que nós desenvolvemos, de alguns testes, atividades, enfim, que eles têm algum interesse, né? Às vezes interesses bem restritos mesmo, mas a partir desse interesse nós vamos desenvolvendo essa habilidade e descobrindo até mesmo talentos, né? Crianças com habilidades muito grandes, e hiperfoco seria um interesse muito grande num tema, num assunto, num personagem, e que, se for bem aproveitado, isso vai servir muito para a vida futura dele, né? Até para a questão profissional, por exemplo. Existem causas? Sim. As causas, conforme o DSM, né, o DSM-5-TR,
são, em maior parte, como eu posso dizer para vocês, de influência genética, mas tem também fatores ambientais que influenciam o autismo. Mas a prevalência são questões genéticas. A gente sabe que quando entra o mês de abril, né, em todos os estados há uma campanha forte para justamente trazer o que é mais importante, a inclusão. Né? E essa inclusão ela começa até a partir de uma camisa que você veste. Né? Por que a cor azul para representar o autismo no mês de abril? Joia, uma excelente pergunta. Né? A cor azul é devido à prevalência em garotos. Né? Os meninos, os homens, têm em maior número do que as meninas. Então, a cor azul foi escolhida por isso. É uma campanha mundial, tá? Todo dia 2 de abril, o mundo inteiro lembra disso, não como aniversário, como festejar, mas um momento de conscientizar, de informar, para as pessoas aprenderem a conviver melhor, né? Entender melhor essa realidade. Monumentos, por exemplo, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, todos os anos fica iluminado de azul. Aqui em nossa cidade, o Cruzeiro, há alguns anos também ficou iluminado na cor azul. Alguns prédios, pessoas iluminam. Enfim, as pessoas vestem a camisa, sempre em alusão a essa campanha que é de conscientização. Perfeito. E em que se baseia, professora, esse tratamento? Olha só, o tratamento ele é multidisciplinar, ou seja, ele vai exigir o trabalho contínuo de vários profissionais de diversas áreas, mas focado para cada indivíduo. Por isso que é um espectro, né? Então, o tratamento que um autista recebe nem sempre vai ser igual ao que o outro recebe. Profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e também o nosso trabalho na educação, né, que faz parte dessa equipe multidisciplinar, onde essa criança tem acesso a condições de minimizar seus sintomas e ser descoberto suas habilidades, potencialidades, melhorando não apenas o aprendizado dele em sala de aula, mas também na sociedade, aprendendo a lidar melhor nos contextos sociais e com todas as pessoas que convivem com eles. E o objetivo principal desse tratamento? O tratamento é voltado para melhorar a funcionalidade social desses indivíduos, a comunicação, a linguagem dele, nos diversos setores, né? E essa convivência ela é bastante importante porque esse indivíduo precisa ser inserido na sociedade de uma forma mais ampla, no trabalho, no futuro. Né? Uma angústia muito grande dos pais é imaginar como seria a vida dessas crianças após a partida destes, né? Quem cuidaria? Então, o objetivo maior é dar uma vida autônoma para esses indivíduos, para que eles consigam se desenvolver de uma melhor maneira na sua vida social, não apenas no âmbito escolar. Há um tema para a campanha de 2023. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre ele. Pronto. A campanha desse ano, né? A campanha, como eu disse, é mundial, mas o Brasil todos os anos adota um tema. O tema desse ano é mais informação, menos preconceito. Né? E é um tema bem interessante, porque quanto mais informada for a sociedade, melhor nós poderemos aprender a lidar, né, respeitar, incluir esse indivíduo na sociedade e desmistificar algumas questões, por exemplo, de que o ano passado mesmo a campanha foi lugar de autista em todo lugar. E acho que a de agora, de 2023, vem complementando isso. Né? Ele precisa estar em todos os lugares. A criança com autismo tem que estar na praça, tem que estar na escola, tem que estar na igreja, independente do comportamento dele parecer inadequado, mas o lugar dele é em todos os lugares. E se a sociedade for bem informada, ela vai ter a condição de acolher melhor esse indivíduo no contexto social, até porque o número de pessoas com autismo tem aumentado de uma forma assim, enorme. Os últimos estudos falam que essa prevalência de crianças autistas, que em algum tempo atrás era a cada 80 crianças, uma nascia com autismo, agora os últimos estudos, acho que mais ou menos 30 e poucas crianças que nascem, uma nasce com autismo. Então, provavelmente vai ter uma ou na família de cada uma das pessoas, ou na sua rua, ou na escola, ou na sala do seu filho. Então, é uma realidade. Né? Então, todo mundo precisa estar informado para aprender a conviver melhor. E nós sabemos que esse trabalho de conscientização ele vai muito além dos pais, dos parentes. A gente que trabalha com notícias, a gente vê isso diariamente, problemas que há onde não deveria ter, que são nas escolas. Né? São vários os relatos de escolas em que tem a vaga e quando você diz que seu filho é autista, essa vaga some. Né? É preciso ter essa conscientização também, onde precisam acolher a criança. Sim, eu costumo dizer que aluno a gente não escolhe, a gente acolhe. Né?
E se a mãe procura por essa vaga, é um direito legal, né? Não pode ser negado. Existe uma pena, inclusive, para a escola que não aceita essa criança por conta da condição dela, tá? E é fundamental a escola, enquanto formadora de cidadãos conscientes, críticos, né? Envolver todas as crianças já nesse processo para que elas cresçam sabendo que, além de existirem coleguinhas ali com autismo, em todos os meios elas vão estar e que elas precisam de respeito e que inclusão não é apenas estar junto, né? Mas é compreender como o outro funciona e lidar da melhor maneira possível de forma participativa. A criança tem direito de aprender. E há uma estrutura que precisa ser preparada, né, como rege a lei. Né? Eu queria até que você passasse para os nossos leitores, um autista chegando numa escola hoje, quais são os seus direitos, principalmente em se falando de acompanhamento? Na verdade, a Lei 9.394/96, que é a lei que rege a educação do país, ela já dizia há muito tempo, em 96, ela já dizia que a educação era para todos. Então, a criança com autismo, com dificuldade de aprendizagem, qualquer outra questão de aprendizagem ou de comportamento, ela tem o direito a estar e a permanecer, né? A lei preza não apenas a presença da criança, mas pela permanência. E para permanecer na escola, essa criança precisa ter não apenas o acolhimento, né? Ela precisa ter os meios. Um autor, que eu não me recordo agora, ele disse que se a criança não aprende como eu ensino, eu tenho que buscar ensinar de uma maneira que ele aprenda. E isso não serve só para o autista, né? Para a inclusão como um todo. Toda criança tem direito de aprender. Ela está na escola, é um ambiente de aprendizagem. E se os moldes que o professor utiliza para a sala como um todo não está sendo eficaz para essa criança, a escola precisa se adequar e se adaptar, e adaptar a atividade, e adaptar todo o currículo para que essa criança seja alcançada. E a Escola Beatriz, a qual a professora leciona, teve essa semana uma movimentação toda voltada para esse dia de hoje, né? Inclusive com sessão de cinema, bate-papo. Eu queria que você contasse para a gente como foram essas atividades. Joia, foi uma experiência muito bacana. Na verdade, essa proposta é do município inteiro, né? Toda a rede ficou de desenvolver atividades a semana inteira para falar sobre o autismo, conscientizar essas crianças. A nossa escolha foi fazer um cineminha, onde nós passamos um vídeo bem curto e passamos um bom tempo também conversando com essas crianças, né? Conscientizando mesmo, explicando, questionando, tirando dúvidas. Foi muito proveitoso. As salas foram uma a uma assistir esse cinema. Eles gostaram do ambiente, conheceram o ambiente da sala de recursos, porque é um ambiente diferenciado na escola. Então, eles tiveram acesso a esse lugar. Para entender por que alguns daqueles coleguinhas que estavam ali também, eles frequentam aquele ambiente no contraturno. E eu acredito que foi alcançado o nosso objetivo, que era conscientizar essas crianças de que o autismo existe, ele está aqui, lá no nosso meio, né? Aqui em todos os lugares, e que a gente precisa compreender, aprender mais para lidar da melhor maneira possível. E foi uma movimentação, uma atividade abraçada por todos, né? Como o Diário da Chapada relatou na sexta-feira, perdão, todos os professores foram de camisa azul, né? Todos empenhados nessa campanha. E para a professora que está à frente disso é satisfatório, né? Isso, me senti muito feliz porque o porteiro, o pessoal da cozinha, os mediadores, professores, enfim, algumas crianças também viram cartaz lá no pátio, né? E muita gente foi de azul, ou seja, abraçando a ideia, né? Que é falar sobre autismo. Muitos não sabiam o porquê do azul, mas foi uma oportunidade bacana também de conhecerem o motivo disso aí. E eu creio que o resultado foi muito bacana, satisfatório mesmo. E para a gente quebrar aqui um pouco a formalidade, a professora Carla, apesar de lidar com o público, né, ela se sentiu um pouco envergonhada de estar aqui em frente às câmeras, mas vale ressaltar que ela é uma das professoras mais procuradas pela TV aberta, né? Sua sala é bastante movimentada. E isso mostra que o trabalho da professora está gerando efeito, está trazendo o impacto que você esperava, né? Na verdade, eu sou bem tímida mesmo, mas assim, eu me sinto muito feliz e honrada e no dever de falar sobre o assunto sempre que eu sou convocada para isso, né? Que sou convidada, chamada, porque é um assunto que eu adotei como causa, né? Não apenas o autismo, mas a inclusão como um todo e a educação.
De fato, a educação me move, né? Estou num processo de transição de carreira, mas a educação é a base, para mim, da minha vida, né? É o que eu amo fazer. Eu sou professora porque eu amo ser professora. E a área que eu atuo hoje é, para mim, assim, um prazer enorme, sabe? Muito gratificante. E, apesar da vergonha, eu vou enfrentando os microfones, as câmeras, e estou aqui. Essa transição de carreira, na verdade, assim, eu vejo até como uma forma, ela está concluindo agora em psicologia, não é, Carla? E eu vejo como mais um reforço para a área que você atua. Isso, é mais um complemento mesmo. Eu fiz a neuropsicopedagogia também por conta disso, de uma necessidade, né, de entender um pouco mais como funciona o cérebro, a aprendizagem dessas crianças. E a psicologia veio somar com isso aí, né, para eu estar entendendo um pouco mais esse universo e ampliar meus horizontes, mas sem tirar o meu pé aqui da educação. E ainda se falando de comunicação, de mídias, eu queria que você passasse para os nossos leitores qual a sua página, que ela é recheada de informações na área em que a gente está debatendo agora, para que vocês possam acompanhar e seguir o passo a passo da professora Carla. Por favor, sigam @Carla Sinara, né? É o lugar onde começou como um baúzinho de ir guardando ali aquilo que eu ia produzindo. E depois eu fui percebendo que ganhou uma dimensão assim, bem bacana. Né? Muitas pessoas começaram a comentar, a dar sugestões, né? A interagir mesmo, e o que se fortaleceu. Né? Hoje é uma página que eu acredito que é meu diário de bordo do meu trabalho, porque as coisas bacanas que eu vou construindo, eu vou colocando lá e serve de sugestão para alguns pais que não sabem como desenvolver uma atividade com material de baixo custo, usando sempre material barato, né? Que muitas vezes a gente joga no lixo e que pode ser aproveitado para desenvolver a aprendizagem das crianças com necessidades especiais. Perfeito. E vale destacar também que a professora Carla, ela passou um tempo sendo colunista do Diário da Chapada. Você pode procurar em nosso site, que você vai encontrar belíssimos textos desenvolvidos por ela. E agora, com o nosso estúdio, a gente tem meio que uma intimação, né, para a gente transformar esses textos em vídeo. Eu creio que aqui a gente vai conseguir falar mais sobre os mais variados temas e se sinta à vontade para estar com a gente aqui sempre. Joia, muito grata pelo convite e já está aceito. Recebemos aqui a professora Carla Sinara, né, em mais um bate-papo no nosso estúdio. Não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu queria deixar, além da nossa gratidão, as suas considerações finais. Pois não. As considerações finais vão ser voltadas para agradecer mesmo a vocês por essa oportunidade, né, elogiar vocês, parabenizar pelo projeto. Muito bacana e que permite que a informação alcance a nossa sociedade, né? Assim como a campanha de 2023 fala de informação, quanto mais informação, menos preconceito, nós sabemos que esse veículo aqui, ele permite que as pessoas sejam informadas, que aprendam mais, que se desenvolvam em todos os aspectos, né? E principalmente na conscientização, na consciência de que nós vivemos numa sociedade plural, onde existe diversidade e nós precisamos conhecer para lidar da melhor maneira possível. Muito obrigada.